Olá, eu sou Celso Moredo, juiz da 10ª Vara do Trabalho de Goiânia e também diretor do IGT. Estou aqui para participar do projeto IGT Responde. A doutora Sara, minha querida presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, faz os seguintes questionamentos. Como ficam os acordos trabalhistas nesse período de pandemia e também as demais obrigações na fase de execução? Estariam suspensos os pagamentos? Em relação aos acordos judiciais, não há nenhuma previsão legal específica para a sua suspensão ou para a alteração do que foi pactuado em razão de força maior ou calamidade pública. A suspensão dos prazos processuais editada pelo CNJ não se aplica aos vencimentos dos acordos e também não se aplicam às hipóteses de prorrogação de prazos processuais previstas no artigo 775 da CLT e 222 do CPC. Portanto, esses acordos devem ser pagos nos vencimentos que foram pactuados. Em caso de impossibilidade, o que é absolutamente compreensível nessa fase em que muitas empresas tiveram suas atividades paralisadas, deve o devedor procurar a renegociação do acordo, ou seja, fazer uma nova pactuação e submeter essa proposta à homologação do juiz. Algumas empresas estão já acionando o Poder Judiciário Trabalhista, requerendo a suspensão dos pagamentos ou mesmo propondo uma alteração do pactuado de forma unilateral. Invocam a seu favor a teoria da imprevisão. De fato, essa pandemia não se duvida que seja um acontecimento extraordinário e imprevisível na forma como está no artigo 478 do Código Civil. Todavia, esse artigo 478 não se aplica ao acordo judicial, ele se aplica aos contratos bilaterais, ou seja, aqueles em que há obrigações recíprocas. Não é o caso do acordo trabalhista, que é uma obrigação unilateral em praticamente a totalidade dos acordos, onde somente há a obrigação para o devedor em efetuar o pagamento, e a hipótese do artigo 478 do Código Civil, ela fala também em que deve haver a ocorrência de a prestação se tornar excessivamente onerosa com extrema vantagem para a outra. Não é o caso, não há nenhuma vantagem extrema para a parte autora que concordou com aqueles termos do acordo. Pelo contrário, deve estar sofrendo também neste período de pandemia, e de forma que o seu descumprimento gerará ainda um maior prejuízo para ela, que concordou com o parcelamento de uma dívida já reconhecida. E o artigo 478 também fala em resolução do contrato nesses casos, o que é absolutamente impossível num acordo que somente pode ser desconstituído por ação rescisória, ressalvada eventual discussão sobre a aplicação da ação anulatória. Então, este embasamento não se justifica para a suspensão dos vencimentos do acordo. Por outro lado, é possível sim a redução da cláusula penal. Existem vários precedentes nesse sentido, por aplicação do artigo 413 do CPC, que diz o seguinte: a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. O próprio TST já se manifestou por diversas vezes de que essa multa prevista no acordo trabalhista deve ser adequada e proporcional ao descumprimento, não havendo, portanto, ofensa à coisa julgada. Então, é possível que o magistrado, por uma questão de sensibilidade, possa reduzir o valor dessa multa
pactuada. Porém, ele irá observar a boa-fé do devedor e irá observar se está havendo pelo menos um pagamento parcial da obrigação. Então, se aquele devedor pagou, mas pagou em atraso, é uma situação. Ou se ele absolutamente não pagou nada, não haveria uma justificativa para a redução dessa multa. O que pode também ser admitido, e aqui já é um pouco mais polêmico, e vai depender da interpretação de cada julgador, seria o afastamento do vencimento antecipado das demais parcelas, né? Essa hipótese prevista no artigo 871 da CLT é geralmente a consequência para o descumprimento da primeira parcela que deixar de ser paga. E isso atrai o vencimento antecipado de todas as parcelas e com aplicação da multa, gerando realmente um impacto financeiro muito grande. Então, se o atraso for pequeno ou razoável, né, eu entendo que poderá o juiz, analisando cada caso concreto, a real situação daquele devedor, se ele foi realmente severamente prejudicado por essa pandemia, ele poderá afastar o vencimento antecipado das parcelas. E seria aplicável, então, ao caso, o artigo 480 do Código Civil. Este sim aplicável aos contratos unilaterais, ou seja, aqueles em que as obrigações cabem apenas a uma das partes. Tá? Então, sobre o acordo trabalhista, o que eu entendo, a princípio, é uma matéria que está sendo bastante discutida, né? É preciso, então, demonstrar a real afetação pela crise e a boa-fé em cumprir o que foi pactuado. Mas, como regra geral, este acordo deve continuar sendo cumprido, sendo o caminho ideal a renegociação com a parte contrária. Quanto à segunda pergunta, em relação à execução, a execução ela está prosseguindo na Justiça do Trabalho. Os magistrados estão trabalhando normalmente, embora de forma remota, porém possibilitados de fazer intimações e de penhora online junto ao Bacen. Porém, os demais atos na execução estão sendo praticados, como, por exemplo, a liberação de depósito recursal ao exequente, nos casos em que isso é possível. Também estão sendo feitas as demais penhoras, quando requeridas, e estão sendo deferidas eventuais medidas urgentes. Portanto, não há uma certa suspensão da execução quanto ao seu início, já que as partes não estão sendo intimadas para pagar o débito. Porém, aquelas execuções que já estão em andamento estão sendo processadas, inclusive com eventuais impugnações aos cálculos sendo julgadas. Tá? São essas as minhas considerações. Espero ter respondido satisfatoriamente aos questionamentos e fica o meu abraço a todos. Obrigado.